Segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Datas, 8 de julho de 2026. Boa noite aos senhores vereadores. Com a proteção e direção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Datas do ano de 2026. Vamos fazer nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos fazer um minuto de silêncio pelos falecidos aí do município, em especial o senhor Eric Anderson, dono aí da Pousada Vila Americana e muitos outros empreendimentos aqui no município e na nossa região, e também o senhor Virgínio, que é lá do distrito de Tomador, ficou por um tempo em Diamantina, lá no Ozanã, ficou lá um tempo e veio a falecer também. Então, um especial a eles dois. Leitura da ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Datas, no ano de 2026, feita pela secretária. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Datas. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2026, às 19 horas, aconteceu a 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Datas,
sob a presidência do vereador José Henrique da Silva, secretariado pelo vereador Luiz Carlos Pinto, presentes os vereadores Aguinaldo Pires de Moraes, Antônio Walter dos Santos, Iracema Aparecida Guedes, João Batista Costa, Jordão dos Santos Araújo, Renato Abreu e Wilton Efigênio da Silva. Havendo quórum completo, o senhor presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a 9ª sessão ordinária, com a proteção de Deus após a oração. O senhor presidente solicitou um minuto de silêncio pelos falecidos, senhor Sérgio Vieira e Irlei Magalhães. Leitura e aprovação da ata da primeira reunião extraordinária, ocorrida no dia 16 de junho. A apresentação dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 06, que autoriza a celebração do convênio de cooperação entre os poderes legislativo e o Poder Executivo do município de Dadas, para a edificação do imóvel destinado ao funcionamento da sede da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto 07, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com fibromialgia no município de Dadas. Votações das preposições em pauta. Proposta da emenda 01 à Lei Orgânica, que altera o artigo 103-A da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Colocado em votação individual, foram favoráveis os vereadores Antônio Walter, Renato Abreu, Iracema Aparecida Guedes, Aguinaldo Pires, Jordão dos Santos, Wilton Efigênio, João Batista, Luiz Carlos, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, por unanimidade. O senhor presidente leu a promulgação da emenda 01 à Lei Orgânica do município de Dadas. Votação individual do projeto de resolução 01 de 2026, que aprova as contas apresentadas pelo chefe do Executivo Municipal de Dadas, senhor Nardos de Jesus Martins, relativas ao exercício de 2021. Foram favoráveis os vereadores Antônio Walter, Renato Abreu, Iracema Aparecida Guedes, Aguinaldo Pires, Jordão dos Santos, Wilton Efigênio, João Batista e Luiz Carlos, ficando, portanto, aprovada por unanimidade. O senhor presidente leu a promulgação da resolução 174, que ficam aprovadas as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de Dadas, senhor Nardos de Jesus Martins, relativas ao exercício 2021. Votação do projeto de resolução 02, que aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de Dadas, senhor Nardos de Jesus Martins, relativas ao exercício de 2023. Foram favoráveis os vereadores Antônio Walter, Renato Abreu, Iracema Aparecida Guedes, Aguinaldo Pires, Jordão dos Santos, Wilton Efigênio, João Batista e Luiz Carlos, ficando, portanto, aprovada por unanimidade. O senhor presidente leu a promulgação da resolução 175. Ficam aprovadas as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de Dadas, senhor Nardos de Jesus Martins, relativas ao exercício 2023. Votação do projeto de lei 04, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. Votação individual. Foram favoráveis os vereadores Antônio Walter, Renato Abreu, Iracema Aparecida Guedes, Aguinaldo Pires, Jordão dos Santos, Wilton Efigênio, João Batista e Luiz Carlos, ficando, portanto, aprovada por unanimidade. Considerações finais. O vereador Antônio Walter agradeceu ao prefeito pela colocação de quebra-molas no município e falou a respeito do projeto 07. Finalizou falando da colocação de lixeiras no município com recursos próprios. O vereador Jordão dos Santos questionou por que o projeto 05 não foi votado e seu requerimento 07 será apresentado na próxima reunião. O senhor presidente respondeu que serão apreciados na próxima reunião. O vereador Renato Abreu agradeceu ao deputado Eduardo pelo recurso de 250 mil destinados à área da saúde e ao deputado Fred Costa pela castração de animais que realizará no município e pediu aos vereadores que ajudem a divulgar.
Agradeceu aos funcionários Luciano e Miguel pela troca de lâmpadas no município. O senhor presidente parabenizou o vereador Renato Abreu e demais vereadores pelos recursos que estão conseguindo para o município. O vereador Renato Abreu agradeceu à população em nome da família do senhor Sérgio Vieira pelas manifestações de carinho por ocasião do seu falecimento. O vereador Rinaldo Brito solicitou ofício em agradecimento ao deputado Fred Costa pelas caixas d'água enviadas ao município. A vereadora Iracema Aparecida Guedes agradeceu ao executivo e a todos os que falou do falecimento do senhor Sérgio Vieira, pai do secretário Augusto e professor deste município. O senhor presidente convocou a todos os vereadores para a próxima reunião, que será no dia 6 de junho, às 19 horas. Não havendo mais nada a tratar, deu para encerrar a sessão. Sala de sessões 30 de junho de 2026. Alguma retificação na ata, senhor vereador? Ata em votação. Ata aprovada. Guardando só a impressão da emenda, que a gente tem que votar primeiro a emenda para depois votar o projeto já com a emenda aprovada, né? Colocar em votação então o projeto de lei número 7. Projeto de lei número 7, de 22 de junho de 2026, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no município de Datas e dá outras providências. Nós temos aqui o parecer pela aprovação da assessoria jurídica, temos o parecer também das comissões que reuniram, né? É um projeto simples, mas um projeto muito importante para a gente votar. Então está em votação o projeto de lei número 7, senhor Antônio Walter. Sou favorável. Senhor Renato Abreu. A favor. Senhora Iracema Guedes. A favor. Senhor Aguinaldo de Moraes. A favor. Senhor Jordão dos Santos. A favor. Senhor Wilder Frigênio. A favor. Senhor João Batista. A favor. Senhor Luiz Carlos. A favor. Projeto de lei número 7, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no município de Datas, foi aprovado. Vou colocar em votação o projeto de lei complementar número 1, de 30 de junho de 2026, que altera os anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 16, de 21 de dezembro de 2012. Concede aumento salarial sobre os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Datas e dá outras providências. O projeto de lei ordinária da Lei
do município de Datas de agosto. Não, esse aqui é o projeto. Eu vou ler esse projeto todo aqui, né, para os senhores estarem cientes. Projeto de lei complementar número 1, de 30 de junho de 2026. Altera os anexos 1 e 2 da lei complementar número 16, de 21 de dezembro de 2012. Concede aumento salarial sobre os vencimentos atuais dos servidores do Poder Legislativo do município de Datas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Datas, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Datas e Constituição Federal, resolve. Artigo 1º. Fica concedido o aumento salarial no importe de R$ 400, considerando o vencimento atual das servidoras da Câmara Municipal do município de Datas, Minas Gerais, assegurada a revisão geral anual e sem distinção de índices, nos termos da Constituição Federal. Parágrafo único. O aumento que se trata no caput desse artigo será concedido aos cargos constantes nos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 16, de 21 de dezembro de 2002, que institui plano de carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Datas, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente correrão por conta das dotações próprias no orçamento do Poder Legislativo, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Nós temos aqui o parecer contábil, favorável, o parecer jurídico também favorável, e temos também a dotação orçamentária, que a assessoria contábil fez para a gente, então está dentro dos conformes. Foi discutido aqui na reunião da comissão, os senhores vereadores deram parecer também favorável, as comissões favoráveis. Esse valor de R$ 400 são para servidoras, Dona Néia, a senhora Márcia e a senhora Elvecilene. Serão as 3 que serão contempladas. Como foi dito aqui na reunião de comissão, o serviço aumentou muito, as 3 têm se desdobrado aí, para dar conta do serviço, todo serviço vem para elas, temos aí as assessorias que fazem a parte deles, mas elas são o pilar central dos serviços dessa casa. Então eu fiquei muito feliz, das comissões estarem de acordo, a gente fazer então esse aumento no valor de R$ 400 para cada servidor. Nós vamos colocar então em votação o projeto de lei complementar número 1, de 30 de junho de 2026. Senhor Antônio Val. Mas foi feito, as comissões deram parecer antes, favorável, escrito, nós vamos fazer escrito, todos os pareceres. Não, o presidente está fazendo, nós vamos fazer os pareceres escritos. Foi discutido aqui, os senhores das comissões participaram. Se não fosse escrito, a gente faria aqui oral, aí o relator daria o parecer oral. Não entendi. Mas eu não só agora, às 18 horas. Sim, reuniu hoje e o parecer foi favorável, Desculpa, jurisdição oral do relator. Pode ser. O relator, o senhor Aguinaldo,
de Moraes. Não, só um minuto, aqui é da emenda. Perecível, não? O relator desse projeto é... Perecível. Não, sou eu, não. Então pediu que o senhor dê o parecer oral para nós, senhor Renato. Então, senhor presidente, como já foi discutido, né, e já tem aí algum bom tempo, né, que como foi muito bem explicado para todos os vereadores aqui, eu sou favorável, sim. Nós vamos colocar em votação o projeto de lei complementar número 1, de 30 de junho de 2026. Senhor Antônio Valdo. Favorável. Senhor Renato Abreu. A favor. Senhora Iracema Guedes. A favor. Senhor Aguinaldo de Moraes. A favor. Senhor Jordão dos Santos. Senhor presidente, eu queria te fazer um pedido antes de votar também, que antes de votar a lei da suplementação, que vai votar a emenda, né, que possa colocar no requerimento para ser apresentado, porque não faz sentido ser votado depois, porque tem algumas coisas que eu ia falar antes de votar a lei. Tá? Eu sou favorável ao projeto. Senhor Wilder Frigênio. A favor. Senhor João Batista. Senhor Luiz Carlos. A favor. Projeto de lei complementar número 1, que altera os anexos 1 e 2 da lei complementar número 16 de 2020, de 21 de dezembro de 2012, foi aprovado. Senhor Jordão, eu entendo que o requerimento do senhor teria que ser apreciado após o projeto, porque se o projeto for negado, não precisa nem da gente apresentar o requerimento. Mas eu preciso pôr em votação. Eu só posso comprovar que ele foi aprovado depois que passar pelo plenário, mas o requerimento está em pauta. Se o projeto for aprovado, algumas coisas do projeto tem que ser uma explicação, sabe? Pois é, mas aí nós vamos aprovar o projeto, né, colocar ele em votação, ele sendo aprovado, nós vamos colocar o requerimento, mas aí eu vou colocar a vista do senhor em votação, né, porque já ficou combinado na reunião passada. Esse requerimento foi até negado, né, na outra reunião. Não foi legal, porque não foi apresentado. Porque ele foi autorizado a ser apresentado. É extraordinário. Então ele foi negado, né? Se não teria sido apresentado aquele dia. Mas eu entendo que o requerimento só pode ser votado depois da lei. E se a Câmara não aprovar a lei, nós vamos aprovar um requerimento sem ter a lei aprovada, não faz sentido. Então, tu já aprovou a lei? Pois é, mas eu preciso que ela passe pelo plenário, né? Já teve... nós já votamos o projeto aqui da comissão ser a favor e chegar aqui e votar contra, né, senhor? Nós já passamos por isso, né? Então eu preciso de seguir os trâmites certos, mas o requerimento está aqui e vai ser apresentado, né? Nós vamos votar agora a abertura de crédito, projeto de lei número 5, de 9 de junho de 2026. Só que, analisando esse projeto, ele veio com um pequeno erro de digitação, né? O escrito, numericamente, está R$ 3.105.123,98. O que veio por extenso veio R$ 3.125.120,98. Então, nós precisamos votar primeiro a emenda, né, que foi, essa emenda foi apresentada pela comissão de redação final. Então, sendo aprovada a emenda, a gente já vota o projeto, já na redação final com a emenda já aprovada. Eu vou ler aqui então a emenda.
Emenda modificativa número 1 de 2026 ao projeto de lei número 5 de 2026. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 5 de 2026. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Datas, no uso das suas atribuições legais e regimentais, apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 5 de 2026. Diz ao artigo 1º do projeto de lei número 5 a seguinte redação: artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o superávit financeiro apurado no encerramento do exercício 2026 no valor de R$ 3.105.123,98. Isso é o que está escrito numericamente. E também agora R$ 3.123,98, que está escrito por extenso agora de forma correta. Discriminado por fonte de recurso conforme anexo único desta lei. A justificativa: o artigo 1º do projeto de lei número 5 de 2026, tal como apresentado, consigna o valor numérico de R$ 3.105.123,98, correspondente exatamente à soma dos valores discriminados por fonte de recurso no anexo, tabela de superávit financeiro, que integra a proposição. Ocorre que o valor por extenso constante no mesmo dispositivo foi grafado como 125 mil, quando correto, em conformidade com o valor numérico e com a soma da tabela, é 105 mil. A presente emenda tem por finalidade exclusiva corrigir essa divergência redacional sem qualquer alteração do mérito, de conteúdo ou de alcance da norma, preservando o valor numérico e a integralidade dos recursos autorizados. Datas 8 de julho de 2026. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor Renato Abreu. Vice-presidente da Comissão, senhor Wilder Figênio. Relator da Comissão de Legislação, senhor Aguinaldo Pires de Moraes. Então, nós vamos votar agora a emenda modificativa número 1 de 2026. Senhor Antônio Walter. Favorável. Senhor Renato Abreu. A favor. Senhora Iracema Guedes. A favor. Senhor Aguinaldo de Moraes. A favor. Senhor Jordão dos Santos. Como essa emenda é um erro de português, né, que ficou claro aí, eu sou... Senhor Wilder Figênio. A favor. Senhor João Batista. A favor. Senhor Luiz Carlos. A favor. A emenda modificativa número 1 de 2026 ao projeto de lei número 5 de 2026 foi aprovada. Nós vamos colocar em votação, então, o projeto de lei número 5 de 9 de junho de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente do município de Datas para o exercício 2026 e da outras providências. No dia que nós fizemos aí a audiência pública sobre a LDO, foi importante que nós discutimos diretamente, as comissões discutiram diretamente com a assessoria contábil e jurídica a respeito desse projeto, vieram os pareceres favoráveis, tanto da assessoria jurídica quanto da assessoria contábil. Ficou valendo, então, naquele dia a reunião das comissões, porque foi importante, porque estava aí toda a equipe
né, que compõe, que trabalha para essa Casa Legislativa, jurídico e contábil, né, nós pudemos discutir bastante sobre esse projeto, né, quem tinha dúvida aí, tiraram suas dúvidas, né. No projeto vem as fontes, né, todas escritas com os valores, fechando aí, então os 3 milhões, né, 105.123 reais e 98 centavos. Então esse projeto ele foi muito bem discutido, né, nessa Casa Legislativa. Então já aprovado a emenda modificativa, já o projeto na sua redação final, com a emenda aprovada, nós vamos passar então a votar o projeto de lei número 5, de 9 de junho de 2026. Senhor Antônio Walter. A favor. Senhor Renato Abreu. A favor. Senhora Iracema Guedes. A favor. Senhor Aguinaldo de Moraes. A favor. Senhor Jordão dos Santos. Eu peço vistas ao projeto porque eu tenho dúvidas em umas áreas do projeto. A gente vê as dificuldades, às vezes, que algum vereador faz, porque foi tão discutido esse projeto aqui, né? Eu acho que foi um dos projetos que nós tivemos mais chance de discutir, porque nós discutimos direto com os assessores, estava o Vecilene, Marquinhos, o Marcos, da DSA. Então esse projeto foi muito bem distribuído entre as comissões, foi muito bem explicado, né? Principalmente pela assessoria contábil, que nesse projeto era a assessoria principal. É um recurso, né, que está no executivo, que precisa ser usado, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bem usado. É um valor de 3 milhões, né, que volta a poder ser movimentado nos cofres aí do executivo. E o senhor Jordão não tirou tantas dúvidas, né? Porque a dúvida que eu sei que ele tinha, o assessor contábil tirou a dúvida dele, eu respeitei a dúvida dele, coloquei o requerimento dele em votação, em apresentação, né? Falei que eu ia apresentar ele hoje, põe em votação, ele está na pauta. Agora, eu não posso colocar um requerimento em votação antes de aprovar a lei, porque o requerimento só passa a ter validade a partir do momento que a gente tem a lei aprovada. Esse é o entendimento que eu tenho. E o que ele requer nesse requerimento, que é direito dele, foi muito bem explicado, né? Mas o requerimento está em pauta para ser votado. Agora, a aprovação e deliberação dos senhores vereadores, do entendimento que os senhores tiveram no dia que foi explicado esse projeto. Se ficou bem explicado para os senhores, se os senhores entenderam, né, as fontes estão todas aqui, então os senhores vão votar de acordo com o entendimento que os senhores tiveram. Nós estamos em recesso, na verdade, né, a maioria das câmaras, mas como chegou de última hora alguns projetos, inclusive esse, nós marcamos uma reunião extraordinária para a gente votar, porque a lei nos permite o recesso, né? Nós não estamos tirando recesso das nossas cabeças. Agora, a nossa próxima reunião na Câmara é no dia 11 de agosto. Esse projeto está aqui desde 5 de junho. Nós vamos ficar mais de 2 meses com um projeto que é um recurso que volta para o Executivo usar, é Fundeb, é saúde, né? São várias fontes aqui que o Poder Executivo vai poder usar o recurso, né? Então, senhor vereador, eu vou colocar à vista do senhor em votação. Se fosse um projeto que a gente não tivesse reunido, discutido tão bem, eu ia respeitar a vista do senhor, marcar uma próxima reunião, mas eu acho que dos projetos que nós votamos aqui, foi um dos que nós tivemos mais chance de conversar com as assessorias, porque as assessorias eles estavam aqui presentes, não foi por telefone, não foi por mensagem, foi conversado aqui diretamente.
Então eu vou colocar a vista do senhor Jordão dos Santos em votação. Senhor Antônio Valdo, o senhor é favorável à vista ou contrário? Eu sou contrário. Senhor Renato Abreu. Sou contra. Senhor Iracema Guedes. Contra. Senhor Aguinaldo de Moraes. Contra. Vou falar, você não falou não. Não, mas não tá pegando. Contra. Não, vamos pegar. Sou contra. Deixa ele usar o seu curso. Valeu? Sou contra. Senhor Jordão dos Santos. Favorável. Senhor Wilton Efigênio. Contra. Senhor João Batista. Contra. Senhor Luiz Carlos. Contra. Então, à vista, né, o plenário derrubou a vista do senhor Jordão. Nós vamos continuar, então, a votação do projeto de lei número 5, de 9 de junho de 2026. Senhor Wilton Efigênio. A favor. Senhor João Batista. Senhor Luiz Carlos. A favor. Projeto de lei número 5, de 9 de junho de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente do município de Datas para o exercício 2026 e da outras providências, foi aprovado. Nós vamos colocar em votação agora o requerimento número 7 de 2026, de autoria do senhor Jordão dos Santos, datas 16 de junho de 2026. Nós vamos, como ficou combinado na reunião passada, a gente sempre apresenta o requerimento em uma reunião e vota na outra. Mas como a Câmara entra aqui em recesso hoje, né, se Deus quiser, nós vamos apresentar o requerimento e votar, para não deixar para a próxima reunião. Nos termos regimentais, requeiro que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como o setor competente da administração municipal, solicitando informações detalhadas referentes ao projeto de lei número 5 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R$ 3.123.123,98. Solicita-se que o envio das seguintes informações: relação detalhada das dotações orçamentárias que são suplementadas com os respectivos valores, identificação das obras, programas, ações, serviços e atividades que serão beneficiados pelo recurso objeto da suplementação. Sua justificativa, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários. A minha justificativa vem na seguinte colocação: é que o referido projeto, ele apresenta as fontes, as dotações, mas ele não apresenta os extratos bancários das contas, para comprovar que tem um valor de R$ 3.105.000 nas contas do município. Eu sou a favor da suplementação de crédito, porque vai fazer um trabalho muito bom pela cidade, né, que precisa. E a outra parte que eu tenho dúvida nesse projeto é a respeito
a respeito de onde vai ser aplicada essa nova reformulação do recurso, porque os recursos estavam nas contas do LDO do ano passado, vai passar para essa nova LDO com outros planejamentos diferentes. Então, são as dúvidas que eu tenho no projeto, então por isso que eu estou encaminhando esse requerimento, mas também para proteger o Poder Executivo de qualquer eventual questionamento. Só isso, senhor presidente. O requerimento número 7 de 2026, de autoria do senhor Jordão dos Santos, foi apresentado, foi dada a justificativa dele, nós vamos colocar ele agora então em votação. Senhor Antônio Walter. Eu sou contra. Senhor Renato Abreu. Desfavorável. Senhora Iracema Guedes. Contra. Senhor Aguinaldo Moraes. Contra. Senhor Jordão dos Santos. Favorável. Senhor Wilton Efigênio. Contra. Senhor João Batista. Contra. Senhor Luiz Carlos. Desfavorável. O requerimento número 7 de 2026, de autoria do senhor Jordão dos Santos, foi negado pelo plenário. Nós vamos votar agora o projeto de lei. Esse projeto tem que não tem Márcia. Nós vamos votar agora o projeto de lei número 3, de 8 de julho de 2026. Altera o anexo 1, quadro das diárias da Lei Municipal número 418, de 27 de agosto de 2012, com a redação dada pela Lei Municipal número 585, de 28 de agosto de 2023, para reajustar os valores das diárias dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Datas. Nós discutimos aí sobre esse projeto. A nossa diária, ela é o valor de R$300, abaixo de 50 km é R$100, e acima de 30, né? Entre 30 e 50, por exemplo, se for em Gouveia não tem direito a diária, se for em Diamantina tem, se for no Cerro, então ela é baseada em quilometragem. E acima de 200 km, R$300, dentro do estado e fora. Por exemplo, se o vereador for em Brasília, a diária é R$300, para São Paulo é 300, né? Belo Horizonte é 300. E é muito antigo esse valor, né? De muitos anos, de 2012, se não me engano. Nós já estamos em 2026, então tem 14 anos. Nós fizemos então uma modificação aí, passando a ficar dentro do estado e fora do estado, em cidades com distância acima de 200 km, passa para R$600. Então, acima de 200 km, se for dentro do estado de Minas Gerais ou fora do estado, passa a vigorar, aí sendo aprovado, o valor de R$600. Dentro e fora do estado, em cidades com distância superior a 50 km e inferior a 200, continua o valor de R$300, não teve nenhuma alteração. Então,
entre 50 até 200 km continua o mesmo valor de 300. E dentro do estado e fora do estado, em cidades com distância igual ou inferior a 50, também continua os R$100. Então terá a mudança sendo aprovada somente acima de 200 km, sendo dentro do estado ou fora do estado. Nós temos aqui o parecer jurídico favorável, parecer contábil também favorável, temos o impacto financeiro, né, que ele não é nem tão exigido nesse caso, porque a diária, talvez ninguém vai usar uma diária, ou vai viajar muito, vai usar muito, então não requer o impacto, mas nós pedimos, né, a assessoria contábil, as fontes, o impacto, então está tudo aqui aprovado pelas assessorias jurídicas e contábil, também por nossas comissões, né, foi discutido hoje, e nós vamos colocar então em votação. O senhor João, que ele foi o pedido do seu irmão, então eu vou usar a palavra. Eu vou até brincar aqui, fazer uma brincadeira, eu entendi se eu explicar esse carrinho em português, que eu não entendi nada. Porque eu entendo essa linguagem, eu não entendi nada. Por exemplo, eu vou fazer as perguntas, o senhor vai me responder. Por exemplo, o valor daqui de Diamantina ficou em quanto? Diamantina ficou R$100, igual sempre foi 100. Então, por exemplo, no dentro do estado ficou em quanto? Acima de 200 quilômetros. Eu estava no minha língua. É isso, acima de 200 era 300, passa para 600. Por exemplo, Brasília. 600. 600, né? Não, mas se a pessoa for para dormir, ficar lá 2, 3 dias, né? Então, a única coisa que eu sou a favor que seja a diária, viajando para Belo Horizonte, viajando para Brasília. Eu passei para Diamantina, eu fui contra, né? Quando votou essa diariedade, eu votei contra, né? Portanto que eu votei contra, que eu nem usei diário para Diamantina até hoje, apesar que eu nem viajo quase, né? Mas quando eu vou em Diamantina para alguma coisa, igual eu tive lá uma época dessa lá, para mim olhar um negócio lá no DR, eu nem procurei a cama. Então, eu acho que a diária para Diamantina, ela não é justa, porque é uma cidade muito perto, uma cidade de Liceu é muito perto, eu acho que não é justo o vereador ficar pegando diária para Diamantina, passeio, mas eu acho justo que a diária para Belo Horizonte seja corrigida, para Brasília seja corrigida, desde quando também o vereador não se extrapola. Porque hoje tudo está aberto ao público, né? Não pode achar que a diária é R$600 e passar a viajar para Belo Horizonte toda semana. Isso aí é abusar do dinheiro público. Isso aí é abusar do dinheiro público, e o nosso município é pobre, né? Precisa dos vereadores ter consciência disso. Então, foi eu que tenho que pedir que reajustasse a diária, sim, mas no meu voto aqui eu vou justificar. Eu sou contra cobrar diária para Diamantina, tudo da cidade pequena aqui perto eu sou contra. Não cobro e sou contra o vereador que cobra, que vai cobrar essa diária. Eu acho que a Câmara não devia nem ter ido, ela não devia nem ter esse tipo de coisa, é muito perto, né? Mas só a favor, vier para Belo Horizonte, Montes Claros, Governador Valadares, cidade longa, que a diária seja ajustada assim, igual está sendo. Brasília, se a pessoa precisar de lá uma coisa de utilidade para o município, né? Para Brasília você tem que ir com uma coisa de utilidade, com uma coisa que vai resolver alguma coisa para o município. Ir lá para passear, ficar lá 2, 3 dias, também não é justo fazer isso. Então eu quero que minha fala fique registrada em ato, do jeito que eu estou dizendo aqui, porque muitas coisas eu não sou a favor, não. Lembrando que nós seguimos à risca aqui a questão da comprovação, né? Nós não
qualquer diária aqui tem que ser comprovada. A lei exige e eu também sou criterioso nesse sentido, né? A gente nunca negou uma diária para ninguém. A nossa Câmara, graças a Deus, ela é hiper econômica nesse sentido, né? Mas é necessário que traga a comprovação do motivo da diária, né? Qual o serviço o vereador foi fazer do município, para o município, né? Não é também uma comprovação sem fundamento. Só lembrando que a lei da diária do valor de R$100, ela já existe, nós não estamos aprovando ela hoje, ela continua igual sempre foi, né? Nós não estamos aumentando mais, ela já é uma lei que existe aqui nessa casa e continuou o mesmo valor de R$100. Mas o voto dos senhores é livre, né? Os senhores fazem suas ponderações, e o voto. Então nós vamos colocar, né, tendo aí a aprovação jurídica, contábil, tendo aí o impacto financeiro, aprovação também das comissões dessa casa, nós vamos colocar então em votação o projeto de lei número 3, de 8 de julho de 2026, que altera o anexo 1º, quadro de diárias da Lei Municipal número 418, de 27 de agosto de 2012, com a redação dada pela Lei Municipal número 585, de 28 de agosto de 2023, para reajustar os valores das diárias dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Daga. Senhor Antônio Valdo. Eu vou ter que seguir o que o João falou, né? Diamantina Gouveia, Diamantina Cerro, não há necessidade, né? Pela zona de Covelho e outras demais localidades, muito bom. Eu voto a favor, é até injusto eu aqui estar votando contra, porque se eu vou votar contra, acho que eu sou um pouco covarde. Então, eu sou favorável, nem que eu não use, mas os outros companheiros também têm seu direito. Eu sou a favor. Senhor Renato. A favor. Senhora Iracema Guedes. Eu sou a favor, que o dinheiro público é uma coisa séria e aqui nessa casa todos nós temos essa consciência, tenho certeza disso. Ninguém vai estar usando em diária sem necessidade, ninguém vai estar fazendo coisas aí que vai prejudicar e que vai trazer prejuízo aí com o dinheiro que pode ser usado em outras coisas. Eu sou a favor e, é claro, cada um com a sua consciência no uso da diária. Senhor Aguinaldo de Moraes. A favor. Senhor João Batista. Desculpa. Senhor Jordão dos Santos. Senhor presidente, a respeito de Brasília, eu acho que um dos vereadores mais viajou para Brasília, né? Afinal de contas, eu fui lá muitas vezes, nunca fui passear, sempre fui para resolver alguma coisa da cidade, ou participar de algum evento, e nunca peguei uma diária para Brasília. Até hoje, né? Eu usei o mínimo possível de diárias. Eu, no meu modo de pensar, eu acho que as diárias poderiam ser transformadas em ajuda de custo, né? Eu acredito com devido à comprovação, se for passagem de ônibus, em passagem de ônibus, almoço ou estadia. E eu sou contra o projeto, senhor presidente. Senhor Wilder Figênio. Eu sou a favor e creio assim, todos que viajam trazendo recursos para a comunidade. Nenhum deles vão viajar a passeio. Vai viajar e vai trazer coisas boas pela nossa comunidade. Então eu sou a favor e sim que deve ter sim. Muito obrigado.
Senhor João Batista. Eu também quero justificar meu voto, né, dizendo que a lei já existe, da Diamantina, sim, cidade mais próxima, mas eu fui contra, não votei, né? Não votei, não uso, né? Nunca peguei uma diária para ir para Diamantina, encaminho aí, e apesar que para Belo Horizonte também, eu viajei, foi no ano passado, uma vez, também, não pego, desde o meu começo, do meu primeiro mandato, eu nunca fui de ficar embargando de área de Câmara, então, mas vou votar a favor sim, porque eu sei que tem a funcionária da Câmara que precisa talvez fazer um curso fora, não é justo que as tire do bolso dela. E também não é justo que o vereador também, quando vai viajar para Belo Horizonte, que tire do bolso deles também, porque por R$300 hoje, você viajar para Belo Horizonte, ele não dá. A gente sabe disso que não dá. Mas o que eu disse é isso, tem coisa que não tem necessidade, de área para Diamantina, de área passeio, isso não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, não usei, não uso e não votei. Porque se eu não votar, eu não recebo. Então eu não votei quando foi ter a lei para ir para Diamantina e ser de área, eu votei contra. Meu voto é a favor. Senhor Luiz Carlos. A favor. O projeto de lei número 3, de 8 de julho de 2026, foi aprovado.